qualquer um do banco do Flamengo, ele é melhor do que o do banco do Del Valle? Quando sai o Cebolinha. Muito. Quando sai o Vidal, estava lá até outro dia. Mas você tem jogadores no banco do Flamengo que, sim, em tese... melhores que os titulares do Del Valle. Você tem que... Então eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Claro. O Flamengo vai jogar uma partida razoavelmente complicada, a próxima, né? Fluminense. Teoricamente, o melhor time fora o Flamengo do futebol carioca. Ele tem que esquecer tudo que aconteceu nesse jogo ou ele tem que seguir por esse caminho? Não dá para olhar para o elenco do Flamengo e dizer está faltando alguma coisa. Não está faltando nada para o elenco do Flamengo. Nada. Quem que vem do banco e muda o jogo? Ué, o Marinho? Só para a gente procurar o Cebolinha tem mudado de jogo? Mas é que senão a gente vai sempre... O Vidal, quando está no banco, mas ninguém serve desses? Então, mas você tem que fazer esses caras... São jogadores de primeiríssimo nível. Estou dizendo... Galera, separei para vocês os melhores momentos do Linha de Passe desta segunda-feira, falando do nosso Flamengo. Se você gosta do programa, se você gosta de saber o que a imprensa está falando do Mengão, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal somente se você for Flamengo. Inscreva-se, seja bem-vindo, faça os seus comentários, fique à vontade e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal da ESPN como créditos. Sem perder tempo, vamos ver aqui então o que eles falaram deste momento do Flamengo. Simbora! Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu te pergunto, quando você tira um jogador do banco do Flamengo, qualquer um do banco do Flamengo, ele é melhor do que o do banco do Del Valle? Quando sai o Cebolinha. Muito. Quando sai o Vidal, estava lá até outro dia. Mas você tem jogadores no banco do Flamengo que... sim, em tese... melhores que os titulares do Del Valle. Você traz para o jogo gente de altíssima capacidade. Aí eu te pergunto, se o Del Valle já é limitado no 11, quando você busca alguém no banco, qual é a chance de explodir o time, de melhorar o time? Os caras jogaram dentro de uma consciência tática, de uma consistência, tomando o gol nos últimos segundos. Esses caras vão para o intervalo, eles vão para a prorrogação, com aquela pancada na cabeça, emocionalmente aquilo pesa e ganham nos pênaltis. Opa! Não foi nenhuma bola, o goleiro não fez nenhuma defesa na prorrogação. Tem algo mais aí. O que é o algo mais? O jogo não é só o festival quando você põe fulano, quem é melhor? Fulano ou cicrano? Isso daí é legal, é como linha de passe. Aí a gente pode ser muito bom individualmente, mas se a gente não interagir, não trabalhar junto, o programa é uma porcaria. De fato. Então, porcaria. O programa é bom, a gente sabe quando a gente participa, quando a gente debate. O jogo de futebol é a mesma coisa. Então, o discurso do Vitor aqui é ele, pós-jogo, Del Valle e elenco. O Vitor não tem culpa, não, o time está indo no caminho certo, opa, vamos nos proteger aqui. Porque para a diretoria, assim, eu acho que a diretoria, claro que eles ficam preocupados e falam, se tiver que demitir o treinador português, vai sobrar para a gente. Mas sobra 3, 4 dias. Depois o torcedor esquece que o torcedor está muito mais afim que ele saia do que ele fique. Se a diretoria tomar essa decisão, embora ela seja lembrada, ela vai ser lembrada, foram eles que trocaram o Dorival, eles vão fazer a voz do povo, vão seguir a voz do povo. Então, Paulo, tem muita coisa para falar do Flamengo. Por quê? Porque o Vasco, o Léo Pelé jogava outro dia no São Paulo, o Pitão jogava no Corinthians, o Pedro jogava no Goiás. Você trouxe um time absolutamente diferente que não é do nível do Flamengo. Sem dúvida. Que corre e corre certo. Não é só correr. Agora a questão do Flamengo não é mais correr apenas. É correr certo, com sentido, com método. E aí que vai dar trabalho para o Vitor Pereira. Isso que você está falando significa o seguinte, não adianta única e exclusivamente o elenco estar com o Vitor Pereira. Porque, sinceramente, eu acho que, olhando para o que tem acontecido nos jogos, e esse era um temor de muita gente, pela personalidade que o Vitor Pereira tinha demonstrado no Corinthians e pelo tamanho dos jogadores do Flamengo, muita gente imaginou, bom, quando o Vitor Pereira chegar no Flamengo, vai ser outra história, né? Porque esses jogadores não vão aceitar aquilo que, por exemplo, o Vitor Pereira fez no Corinthians. Muito bem, acho que o próprio Vitor Pereira, inteligente e com a consciência sobre isso, tem agido de uma forma diferente.
nas entrevistas. A gente realmente não nota, eu pelo menos não noto dentro de campo, nenhum reflexo de uma indisposição do time ou dos jogadores para com o treinador. Seja nas entrevistas, seja na postura dentro de campo, ou seja, correr. Mas como disse o Calçade, não basta mais apenas correr. Você tem que ir além. E não vai bastar para o Vitor Pereira ter apenas o elenco junto dele. Um elenco que o apoie, um elenco que esteja com ele, como aparentemente estão, porque os caras realmente, ao final de todos os jogos, e foi assim de novo com o Gabigol, eles fazem questão de falar do Vitor Pereira e até se incomodam, como o Gabigol se incomodou com a pergunta sobre o treinador, que fala, pô, vocês precisam parar com isso, essa pergunta, sempre esse negócio. Só que não é mais só isso. De fato, se a gente depurar, porque a gente sempre fala que o campeonato estadual é muito difícil da gente tirar qualquer coisa de um campeonato estadual para avaliar o que o time tem feito ou não. Se a gente depurar os jogos do Flamengo, o que é depurar? Vamos considerar só os clássicos e os jogos que importam. E para mim... Supercopa, Recopa, Mundial. Isso. E Mundial, o primeiro jogo, né? Porque a disputa do terceiro lugar não... Lógico. Então, se a gente depurar e ficar nesses 6 jogos, porque aí são 6 jogos apenas, a gente está falando de 4 derrotas, 1 vitória, na verdade 2 vitórias. Uma vitória contra o Botafogo, num clássico, e a vitória no jogo de volta com o Del Valle, que a gente pode considerar o Botafogo time reserva, e a vitória contra o Del Valle, que no fim das contas foi uma derrota, porque foi uma derrota nos pênaltis. Então, realmente, você pega só os jogos que valem, e o desempenho, se a gente simplificar, são 5 derrotas e 1 vitória contra o time reserva do Botafogo. Não dá, para esse elenco não dá, né? Para parecer contraditório o que eu vou dizer, eu não concordo muito com o que disse Vitor Pereira, mas eu entendo o que ele quis dizer. Porque, pela primeira vez, ele teve uma escalação, após muito tempo, capaz de preencher meio de campo, uma escalação que tem um pouco mais com aquilo, que tem a ver com aquilo que ele pensa de futebol, que não obriga o Arrascaeta a voltar que nem um maluco para fechar do lado esquerdo, coisa que ele não vai conseguir fazer com a condição física atual dele, que, em tese, se bem trabalhada, vai melhorar a saída de bola, que vai preencher os lados do campo. Está muito na ideia, mas por causa da ausência do Pedro e da forma como ele escalou a equipe, ele escalou um time com muita técnica, com jogadores com capacidade de construção, de marcação, capazes de fechar em linha de 4. E eu entendo que, mas foi mais teórica, né? Na visão dele, talvez ele tenha achado o caminho. O primeiro tempo não indica muito isso. Não, então, acho que ele conseguiu exatamente com essa teoria. Segundo o Pedro, não conseguiu ser melhor que o Vasco. Porque no primeiro tempo eu vi um Flamengo que assusta. Quantas vezes o Flamengo jogou assim? Mas calma aí, você falou que em tese ele achou um caminho, mas acho que eu acho que ele pensa teórico. Que está achando o caminho. Eu acho que um problema que se chama a ausência do Pedro direcionou o que pode ser um caminho. Mas a gente vai voltar para um outro problema. Como é que você mexe nos cardeais do Flamengo? Porque nesse momento tem uma ausência do Pedro. Ganhando o jogo quando o outro jogador está ausente. Então, mas ele não ganhou. Mas foi isso que eu pensei. O primeiro tempo, o que eu vi de interessante... Jogando bem, principalmente, mas o que eu vi de interessante no primeiro tempo, a gente conversava aqui antes, tinha muito de intuição. Um pouco do desenho que o Vitor projetou para hoje, ali naqueles 10... Não, tinha muito de intuição. E o Arrascaeta assim, solto. Ele solto. Eu vi ali, movimentando. Aí depois, escapada, ou seja, problema na transição defensiva. Saída de bola... problemático. O Vasco chega 2 vezes por problema de saída de bola do Flamengo. Sim. Espaços para um Vasco. E aí a gente está falando do Vasco, não é nem o Vasco do Barbieri com bola. É um Vasco do Barbieri que se adapta ao adversário e tenta sair escapando. Ou seja, não é nem a melhor versão do Vasco. Mas o Vasco nesse momento é uma equipe coletivamente tudo bem, mas aí você teve problema com esse momento. Vasco. Aí eu não consigo exatamente ver, não consigo concordar, sem entender o Mas Vitor, se eu for pensar não consigo concordar que então eu vou te fazer uma pergunta. Ali. Vou te fazer uma pergunta. Claro. Flamengo vai jogar uma partida razoavelmente complicada, a próxima, né? Fluminense. Teoricamente, o melhor time fora o Flamengo do futebol carioca. Ele tem que esquecer tudo que aconteceu nesse jogo ou ele tem que seguir por esse caminho? Então, mas, Birner, é só teoria. E acho que é o que o Pedro está falando. É assim, eu entendo o que você está dizendo e eu vou te confessar que quando eu vi que o Pedro estaria ausente, eu pensei, olha, se bobear, esse jogo vai ser o que foi para o Dorival a ausência do Bruno Henrique. Porque ali, de alguma maneira, ele acabou acertando o time com uma mudança que talvez ele não viesse a fazer, mas como ele não tinha o Bruno Henrique, ele olhou para o banco e falou, bom, o 12º jogador é o Pedro que vai entrar. E montou o time daquele jeito. Eu acho que, assim, se o Flamengo tivesse, com essa escalação,
feito uma grande partida, vencido, né, o jogo por 3-4-0, feito uma atuação exuberante, provavelmente, no momento da volta do Pedro, todo mundo ia lembrar e dizer, bom, pera lá, estava claro que o problema era esse. Faltava um jogador no meio-campo para recomposição, né? Faltava uma solidez defensiva, que o próprio Vitor Pereira sempre disse que era o problema a ser resolvido e tudo mais. Acontece que o Pedro saiu, entrou, o time ganhou um jogador no meio-campo, e a atuação, aí eu estou com o nosso Pedro, ela não foi de maneira alguma. Que não é desfalque nunca, porque diferente de outros, quase nunca tira férias. Nossa, sempre à o cara disposição. acabou de passar 2 meses. Né, merecido, período merecido. Eu senti que o Jean estava com alguma coisa aqui para... Estava precisando revidar e não podia ser nos outros. De conforto. Até para te ajudar e nós nesse vamos mostrar raciocínio. o tempo. Dá uma olhada. O que eu estou dizendo agora é em relação ao seguinte, aos perfis. Sim. E agora vem o português no outro perfil diferente dos outros. Não dá nem para comparar com o português mais recente, né? Com o Paulo Sousa. Isso aqui dói. Por isso que você me pergunta, bom, depois de tudo que você falou, você é a favor da saída do VP? Não. Porque isso aqui é que vai deixar o Flamengo parado no tempo. O Jorge Jesus ficou 13 meses, vamos lembrar que teve pandemia ali, né? Aí vem o Domenech, 4 meses. Rogério Ceni, 9 meses. Renato Gaúcho, 5 meses. Paulo Sousa, 6 meses. Dorival, 6 meses. Gente, se o Flamengo trocar... Como é que você cria uma equipe, por mais que eles sejam bons, por mais que eles se conheçam, você tem estruturas de jogo que cada treinador pensa de uma forma diferente. Isso não é que o jogador vai ficar maluco, embaralhado, não. Mas são estruturas que o treinador, quando você contrata o treinador, você contrata as ideias dele. Lógico. Mas acho que tem uma coisa aí, Calçade, olhando para a tela... Você muda todo dia. Não, muda todo dia, é verdade. Mas tem uma coisa olhando para a tela que você tem perfis de... Você falou, né? O técnico agregador. O técnico agregador, ele chega em geral no meio da temporada, quer dizer... aquele técnico que você diz, bom, beleza, não vai na base da revolução, não vai na base do sistema... Quem faz aí em 3 minutos? Antigamente era general, agora é agregador. Ele chega aqui para fazer esse negócio. E acho que foi um pouco o que o Dorival fez, foi um pouco o que o próprio Renato fez, quer dizer, são técnicos que... Porque, de fato, no meio da temporada, também não faz sentido você trazer o Domi ou o Paulo Sousa, que seja, que são caras que chegaram para iniciar um trabalho. Agora, curiosamente, os caras que chegam para iniciar trabalhos no Flamengo, com ideias de jogo diferentes e tudo mais, eles não estão conseguindo implementar essas ideias. O Dorival mexeu no time. Não, mexeu no time. Mas o que eu quero dizer é que a escolha do técnico não se deu porque, peraí, vamos trazer o Dorival, porque o Dorival agora ele vai mudar completamente a ideia de... O Dorival mexeu no time, até, né, num certo aspecto, por circunstâncias que o obrigaram a mexer no time, como a lesão do Bruno Henrique. A única coisa que eu queria ressaltar é que, assim, a gente tem um Vitor Pereira que, ao contrário dos outros, quando chegaram, e que chegaram com discursos muito autorais, isso vale para o Domi, isso vale para o Paulo Sousa. Ambos chegaram no começo para... o Domi com aquela ideia dele, claro que não dizendo que ia mudar tudo, porque seria uma loucura vindo depois do Jorge Jesus, mas deixando claro, né, que o estilo de jogo, aquilo que ele pensava sobre futebol, aos poucos seria implementado. O Paulo Sousa chegou para fazer a revolução. O Vitor Pereira, embora tenha chegado para aprimorar, ele chegou com um discurso muito pianinho. Não, pera lá, é o time campeão da Libertadores da Copa do Brasil. E as escalações confirmaram os discursos. Eu não vou pintar todas as paredes de uma vez. Então, assim, como ele chegou também para fazer uma coisa mais gradual e que não precisava dessa grande reforma, dessa grande revolução, de fato, pode-se, depois de 2 meses, cobrar mais dele do que acho que se podia cobrar de um técnico que chega para mudar tudo. Então, já eu acho não, eu tenho certeza que devia estar melhor. Isso posto, eu fico pensando o que deveria ter sido feito em qual momento antes para que isso estivesse melhor. Acho que tem 2 questões. Uma é como as coisas que foram mantidas e depois alteradas foram tratadas no dia a dia. Que nível de treinamento foi apresentado? Isso eu não tenho como obter informação, eu não vejo treino, a gente tem muito pouca informação do que acontece dentro. Eu sei que o Vitor é um bom técnico. Então eu sei que ele é capaz de dar bons treinos. Isso não sei o que estou dizendo, isso é uma coisa da carreira dele. Concordo. A segunda questão, no começo, perde João Gomes, vem o Gerson, bota o Gerson.
Chegou a partida do Mundial, jogou lá com um triângulo, ali com o losango, ali, com a Arrascaeta, Pedro. Se mexesse, o mundo desabava. Não funcionou. Aí ele vai mantendo, só um pouquinho, professor, vai mantendo as escalações mais ou menos como todo mundo achava que tinha que ser. O time não joga. E agora ele começa a mexer mais profundamente depois que ele perde um jogador machucado. A minha pergunta é, se ele tivesse mexido antes profundamente, as pessoas aplaudiriam ou criticariam? Mas o que é profundamente? Quem? Tira um dos atacantes, preenche o meio de campo, tira o Pedro, que fez gol de calcanhar contra o Palmeiras, que fez gol no Mundial. Ele chegou falando em não fazer Gabigol não dá isso. pra tirar, e não dá pra tirar mesmo, eu concordo com ele. O que eu prefiro, se eu prefiro acreditar, eu não acredito. O que devia ter sido feito? Eu não tô querendo defender o técnico, eu tô querendo entender. Eu não posso, assim, considerar que alguém dentro do Flamengo tenha acreditado que o Gerson é reposição para o João Gomes. Não, mas tudo bem. O Flamengo tem outras peças lá que podem... Não duvide. Cuidado. Não duvide. Você vê onde eu quero chegar. Eu acho que você está superestimando. Se alguém acreditou nisso, aí o departamento de futebol tem que ser profissionalizado. Porque é o seguinte, o Gerson não é reposição para João Gomes nunca. Mas dá para jogar com um time tão técnico, perdendo alguém com a característica do João Gomes, não é que é a reposição. Porque ele perdeu um jogador, ele não tem outro igual, e agora o Thiago está com problema, né? Legal, né? Como é que vai resolver? Vai jogar com gente que o torcedor não quer. Mas não dá para dizer que a mas ausência não dá para olhar para o elenco do Flamengo e dizer está faltando alguma coisa. Não está faltando nada para o elenco do Flamengo. Nada. Quem que vem do banco e muda o jogo? Ué, o Marinho. Só pra gente procurar o Cebolinha tem mudado de jogo. Mas é que senão a gente vai sempre... O Vidal, quando tá no banco, mas ninguém serve desses? Então, mas você tem que fazer esses caras são jogadores de primeiríssimo nível. Eu tô dizendo, eu tô preso a uma realidade que é o que eu tô vendo. Se é ou não é, se deveria ser outra coisa, eu só tô dizendo o seguinte. O que é e o que pode ser. Exatamente. Essa é a realidade. Quem é que tá no banco, você fala assim, esse cara aqui tá... Então... Esse cara aqui tá no banco, tem que ser o Cebolinha. Tem que ser o Cebolinha, tem que ser o Marinho, tem que ser o Vidal. Esses caras, eles são gigantes, eles estão ali para isso. O problema é se ninguém joga nada que chegou. Tem que ser. O que é diferente. Eu sei, mas, Calçade, porque então, se partir disso, a gente sempre pega o exemplo, né, da lista de dispensas que a torcida fez dos jogadores do Palmeiras. Todos campeões da Libertadores. E que todos viraram campeões da Libertadores. O que precisa acontecer é isso, quer dizer, você não pode... e aí você tem responsabilidades nisso, porque nós não estamos nem falando... Eu até acho que no caso de um jogador como o Vidal, com a idade que tem, você pode até dizer, pô, acho que o Vidal, embora tenha jogado muito bem a primeira final da Recopa, um jogador como o Vidal, você pode até desconfiar que ele não vai mais entregar aquilo que é necessário. Mas, por exemplo, o Cebolinha não dá. Não dá para você olhar para o banco e dizer que não tem ninguém para mudar o jogo se você tem o Cebolinha no banco. Você precisa fazer esse cara jogar. Aí você se vira. Se o problema é psicológico, se ele é físico, se ele é tático. Mas isso não é falta de elenco. Quer dizer, aí eu concordo com o Paulo. Não dá para a gente olhar para esse elenco do Flamengo absurdo e dizer que o problema são faltas é a falta de jogadores. Os jogadores estão lá. Agora, você precisa fazer esses caras jogarem. Seja o Vidal, seja o Pulgar, seja o Cebolinha, seja o Marinho. Cara, que fase, hein? Thiago Maia lesionou. Davi Luiz lesionou. Pedro está lesionado. Flamengo pega o Fluminense quarta-feira, 9h10 da noite. Galera, com tudo isso acontecendo, o Flamengo já está no mercado, né, procurando um novo volante. Ele acionou o Matheus Uribe, volante do Porto, de 30 anos. Ele tem contrato com o Porto até junho de 2023, né? E ele pode sair de graça já. Ele já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo se ele quiser. E ele pode chegar em junho, no meio do ano aí no Flamengo. Junho ou julho, né? Na janela de transferências de meio de ano. Thiago Maia e Davi Luiz têm lesões confirmadas e preocupam. Junto com o Pedro, né? Que eu já falei. Eles provavelmente não enfrentarão o Fluminense. E com isso, né, cara? A gente fica pensando, né, para que foi vender o João Gomes, né? Agora estamos aí com essa dor de cabeça porque a gente vendeu o João Gomes. Eu sei, a grana era alta, mais de 100 milhões e tinha que vender? Pois é. Eu não esperava um começo de ano tão conturbado, tão turbulento, negativamente igual estamos tendo agora, cara. Na moral, hein? Se fossem me perguntar no começo do ano, e aí, o que você espera para o Flamengo agora no começo da temporada? Pô, cara, a gente falava aqui no canal, temos 7 títulos para disputar, agora temos 4, né? Pois é.
Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom? É quarta-feira, 9h10 da noite, Flamengo e Fluminense. E o Maracanã, hein, estará lotado, sem dúvida, porque a torcida do Flamengo ama demais o Flamengo e nunca abandona o seu time. O torcedor do Flamengo merece todo o carinho do mundo, cara. E esse time tem que corresponder em campo. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Fui!